Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do estado do homem na morte. Você já sabe, por mensagens anteriores aqui, que o indivíduo, quando ele morre de verdade, ele não vai nem para o céu, nem para o inferno, não existe reencarnação pela visão bíblica. O que acontece quando a pessoa morre é um estado de inconsciência. O livro de Eclesiastes, se você tem uma dúvida, dá uma lida no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, isso vai ficar bem claro para você. Só existe um ser que é imortal, esse ser é Deus. São conceitos bíblicos que você deve se aprofundar. E hoje eu quero verticalizar um pouquinho mais esse conhecimento, falando de outros aspectos importantes a respeito do estado do homem na morte, o que acontece quando a pessoa morre. E o primeiro verso para reflexão está no livro de João 11, verso 11. Nós temos aqui um capítulo importante, porque ocorre a doença de Lázaro, né? Ele adoece, depois morre, e depois a ressurreição de Lázaro. Agora, antes de Jesus ressuscitá-lo, veja aqui o que diz o verso 11 do capítulo 11 de João. A palavra do Senhor declara: disse isso e comentou, referindo-se a Jesus: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Lázaro dorme, essa é a afirmação de Cristo. A morte é comparada na Bíblia com um sono, é um estado de inconsciência. Quando Jesus Cristo disse isso, as pessoas começaram a falar, né? Não, Senhor, ele já está morto, já morreu há tantos dias. Não, ele dorme, porque é uma comparação. Jesus ele declara isso porque a Bíblia apresenta a morte como um sono, ela faz essa comparação. Quando a pessoa morre, é como se ela estivesse dormindo, a sua consciência está apagada. Você sabe que um indivíduo, vamos imaginar um indivíduo que foi acusado de um crime. Se ele puder provar que ele estava dormindo, né? Se tiver uma câmera no quarto do indivíduo, ele estava lá dormindo, marcando o horário, ninguém vai condená-lo. Porque quando a pessoa dorme, ela não mata, ela não se alimenta, ela está ali em um estado, né, inconsciente. Ela está viva, mas está inconsciente. Quando o indivíduo morre, ele fica no mesmo estado inconsciente. Ele não come, ele não faz boas obras, nem obras más, ele está ali dormindo. E a Bíblia declara dessa maneira, Jesus diz isso, né? Jesus diz isso. No capítulo 11, no verso 11, eu gostaria de acompanhar, que você acompanhasse comigo aqui os versos posteriores. Vamos continuar aqui a partir do verso 11, disse isso e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Você percebeu? A comparação é feita por Cristo. Olha, ele está dormindo. Por isso, se Jesus fez essa comparação, você e eu também podemos fazê-lo. Quando uma pessoa morre, a gente pode dizer assim, olha, essa pessoa ela dormiu no Senhor, ela está dormindo. Por quê? Porque em algum momento ela vai acordar, em algum momento ela vai despertar. Em certo sentido, eu já mencionei isso aqui em outros programas, quando a pessoa dorme e ela acorda, em certo sentido, há uma comparação, um indivíduo está morrendo e ressuscitando todos os dias. Quando a pessoa morre, é como se ela estivesse dormindo, quando Jesus voltar, ele irá ressuscitar aqueles que estão dormindo no pó da terra. Mas há um outro verso também, bastante claro, Salmo 90, você sabe que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, Salmo 90, no verso 5, a palavra do Senhor diz assim,
tu os arrebatas do sono da morte. São como erva que cresce de madrugada. Arrebatas do sono da morte. Eu fiz questão de pegar um texto do Antigo Testamento também para você perceber que esse é um conceito não apenas neotestamentário, mas de toda a Bíblia. Há muitos textos comparando a morte a um sono, e um deles é esse aqui, do Salmo 90, verso 5, que Jesus irá arrebatar do sono da morte. Olha, mais uma vez esses dois conceitos estão interligados, sono e morte. Logo, a pessoa quando ela morre, ela não vai para o céu. A pessoa quando morre, ela não vai para o inferno. Quando a pessoa morre, ela não entra num ciclo de reencarnação. A pessoa dorme, um estado sem ação. Você se lembra lá de Eclesiastes 9? Diz assim, olha, o seu amor, a sua inveja, o seu ódio, tudo isso já pereceu, sua memória foi entregue ao esquecimento. Não tem coisa em parte alguma que se faz debaixo do sol. Esse é o estado do homem na morte. Mas a gente precisa compreender exatamente o que vai acontecer para solucionar a morte. Porque não adianta apenas eu trazer o conceito do que acontece com o homem quando morre, sem trazer a esperança ou a solução para a angústia da morte, do luto de todos nós. Você sabe que existem pessoas que não conseguem passar as fases do luto. Tem gente que vive negando o tempo inteiro. Já há algum tempo, um cantor aí de popular, chamado vulgarmente, assim, ou popularmente como Chorão, depois da morte dele, o filho de 18 anos ligava para o pai, já tinha acontecido o funeral, o enterro, ele ligava para o pai, no telefone do pai, dizia, atende pai, chorando, clamando. Você sabe, ele dizia, por favor, não me deixem morrer, implorando para que a medicina fizesse alguma coisa por ele. Um desesperado diante da morte, o outro incapaz de reconhecer a morte em dor, em sofrimento. É por isso que não adianta só a gente saber que o indivíduo, quando morre, está em estado de inconsciência. A gente precisa saber a esperança que vem através da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia agora, vamos voltar aqui para o livro de João. Vamos ver o que Jesus Cristo declara. João no capítulo 11, onde nós estávamos, só que agora dos versos 23 até o verso 27. João 11, 23 e 27. Disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Jesus conversando com Marta. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Olha, Marta cria na ressurreição. Marta não cria na reencarnação e não cria na imortalidade da alma. Ele disse, eu sei que no último dia ele ressurgirá. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? E aí então o verso 27, disse ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E vejam o tamanho da fé de Marta, porque quando Marta declara, eu reconheço que o Senhor é o Messias, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, ela estava dizendo, sim, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, inclusive ressuscitar o meu irmão dos mortos. Ela cria na ressurreição no último dia como eu creio, como muita gente crê. Mas agora Jesus estava dizendo assim, não, você está diante da ressurreição. Você não precisa esperar o último dia porque eu estou aqui e eu vou ressuscitar o seu irmão. Você crê nisso? Jesus Cristo declara, eu sou a ressurreição. Ele não diz eu sou a reencarnação, eu sou a imortalidade. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, porque a resposta bíblica para o problema da morte chama-se ressurreição. Ressurreição. E há mais textos que a gente precisa crescer e aprender para compreender a esperança que eu e você temos. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,
a partir do verso 13. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 18. São versos importantíssimos para a compreensão do estado do homem na morte e a esperança que eu e você temos. Olha só o que diz. O apóstolo Paulo declara: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha aí mais uma vez, morte e sono associados, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeiro conceito apresentado aqui. Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse tema. Você entendeu? Não é para você entender se você ficar com um indivíduo que não sabe o que acontece quando morre. O apóstolo Paulo diz assim: não, vocês não podem ficar ignorantes em relação a esse tema. E aí então ele vem descrevendo: nem todos dormiremos, transformados seremos todos. A Bíblia mais uma vez aqui compara o sono, a morte é um sono, e aí diz que nós iremos ressuscitar, porque Jesus Cristo prometeu voltar a essa terra para buscar você e a mim. Não importa, podemos estar vivos ou mortos, Ele virá nos buscar. Nós vivos, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós não precederemos os que morrem. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Por que fala ressuscitarão primeiro? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. Duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida e outra ressurreição para a morte. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso daqui para frente. Mas antes eu quero lembrar uma coisa a você. Quando eu fui pastor em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, num período de 3 anos eu fiz aproximadamente 100 funerais. Tem ideia do que é isso? 100 funerais. Eu fiz funeral de pessoas de várias denominações religiosas, pessoas crentes, pessoas descrentes, idosos, pais, mães. Não existe funeral mais triste do que aquele quando o caixão é pequeno. É o funeral mais triste. Seguido de um outro funeral, quando um pai morre e tem 3 crianças pequenas, sem entender direito o que está acontecendo. Só sabe que o pai foi embora e não volta mais. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos. Sabe por quê? Porque a morte é desesperadora mesmo. Imagine você aqui nessa terra não poder ver mais a pessoa que você mais ama. É desesperador. Porém, a palavra do Senhor declara que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Nesses inúmeros funerais que eu fiz, a tristeza em todos eles, a dor e a tristeza em todos, mas em alguns funerais existe desespero. Gente batendo no caixão, gente que pula em cima do caixão já fechado, umas cenas horríveis, gente gritando, berrando. E sabe, embora obviamente todos nós respeitemos essa dor, esse desespero só existe em quem não conhece a esperança que a palavra de Deus entrega. Porque as pessoas que são cristãs e que conhecem a Bíblia e o assunto, eles estão com dor, com lágrimas, é dolorido demais, mas eles têm a esperança, e a esperança precisa sempre ser maior do que a dor, sempre. E se eu estou falando para alguém que está vivendo um momento como esse, a esperança precisa ser maior do que a tua dor, do que a tua saudade, do que esse vazio que insiste em não fechar dentro de você. O apóstolo Paulo, ele declara que o Senhor irá
acordar, né? Descerá do céu e ao som do brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta, os que morreram em Cristo irão ressuscitar. Ressurreição. É por isso que Jesus volta a essa terra. Imagine, se eu morresse e fosse para o céu, Jesus ia voltar para quem? Está todo mundo lá já. Por que Jesus voltaria a essa terra? Morreu, foi para o céu. Todos aqueles que ele viria buscar já estão lá. Ele volta aqui para quê? O apóstolo Paulo, ele diz, eu não quero que você seja ignorante a respeito desse tema. Mas há mais um texto que eu acho bastante esclarecedor. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Olha só o que o mesmo apóstolo Paulo fala, só que agora escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E a gente sabe que a morte foi vencida na cruz do Calvário. Onde está, ó morte, a tua vitória? Você que derrubou o ser humano por ser humano nessa terra, geração após geração, a morte foi vencida por Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. E como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que morrerem em Cristo vão morrer, mas irão ressuscitar. O apóstolo Paulo, ele declara, olha, nem todos dormiremos, ou seja, vai chegar um momento onde Jesus vai voltar e existirão muitas pessoas vivas ainda. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Claro, porque não gente entra imperfeita no céu. E para onde a gente vai? Jesus Cristo vem aqui a essa terra e daí? E aí ele leva a gente para morar 1000 anos no céu. 1000 anos no céu. Mas pastor, onde tem isso? Calma, está lá em Apocalipse 20, a gente já vai ler um texto. Mas eu queria explicar um pouquinho para você antes essa questão das duas ressurreições. Eu primeiro vou explicar para você como funciona e depois eu vou mostrar isso na Bíblia, pode ser? Então vamos lá. Jesus Cristo veio a essa terra, morreu no meu e no seu lugar, ele ressuscitou e ascendeu ao céu e hoje ele intercede por mim e por você. Hoje Jesus Cristo, ele além de interceder, ele faz a avaliação, o julgamento de todas as pessoas do mundo, começando por Adão primeiro, pai da humanidade, e ele vem de geração após geração. Nós não sabemos em que momento ele está, se ele está ainda tratando com a última pessoa que acabou de nascer, ou se ele está na Idade Média, a gente não sabe onde ele está. Se ele está agora tratando do nosso caso, nós não sabemos, a Bíblia não revela isso, mas nós sabemos que nós somos julgados segundo as nossas obras e é uma avaliação de Cristo Jesus como nosso intercessor e também como nosso juiz no céu. Vai chegar um determinado momento que, assim como na cruz, Jesus Cristo disse, está consumado, ele irá declarar, está consumado. O justo continue fazendo justiça, o ímpio continue na sua maldade, e aí então haverá perseguição, e em um determinado momento Jesus Cristo volta a essa terra. Quando ele voltar a essa terra, existirão duas classes de pessoas vivas, os justos e os ímpios. Os ímpios, eles morrerão, serão destruídos pelo esplendor da glória de Jesus. É nesse contexto que entra o texto que declara, os ímpios declarando que pedras e rochedos caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem poderá suster-se? O livro do Apocalipse fala a respeito disso. Ok, então os ímpios vivos irão morrer pelo resplendor da glória de Cristo. Aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ascenderão ao céu. Nós que estivermos vivos seremos transformados, seremos arrebatados com Jesus nos ares e passaremos a viver com Deus por 1000 anos no céu. Ok? Depois desses 1000 anos no céu,
a Nova Jerusalém volta e ocorre então a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Nesse contexto, nesse momento, é que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Ímpios e todos os salvos que já estão dentro da cidade santa. Só que então ocorrerá o que Isaías chama de o ato estranho de Deus. Deus mandará fogo do céu e consumirá, depois que ressurgirem os ímpios, destruirão para então nunca mais se levantar pecado ou pecadores. E cada um pagará de acordo com as suas obras. Uns queimarão mais, outros queimarão menos. Lembrando que esse fogo não é eterno, é um fogo de consequências eternas. Esse fogo que consome também purifica a terra. Naquele instante, Deus cria novos céus e nova terra, a Nova Jerusalém, ela desce do céu junto com Jesus, com Deus Espírito Santo, com Deus Pai, com os anjos, e nós estabeleceremos a nossa morada aqui na terra, e o centro do universo será aqui essa terra, porque o Deus Trino morará conosco. Então, segundo a Bíblia, ocorrem duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e outra uma ressurreição para a morte. Vamos agora mostrar isso aqui na Bíblia, livro de João. João no capítulo 5, versos 28 e 29. João 5, versos 28 e versos 29. Olha só o que diz. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Em algumas versões apresenta para a ressurreição da morte eterna. Por isso, eu e você vemos aqui agora Jesus falando a respeito da ressurreição. Ele é a ressurreição, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele declara que todos os que morreram vão ressurgir. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte. Entre uma ressurreição e outra há um espaço de 1000 anos. E o que estaremos fazendo esses 1000 anos no céu? Estreitando laços de afinidade e relação com Jesus, completamente transformados, mas também entendendo e Deus nos explicando e nos mostrando por que pessoas que nós amamos não estão no céu. E nós entenderemos que todos aqueles que não estão no céu não foram castigados. Na verdade, não estão no céu porque não quiseram, porque negaram, não quiseram estar no céu, não desejaram, não quiseram. E aí então Deus respeitou a liberdade, o livre-arbítrio dessas pessoas. Quem não estiver no céu não estará lá por causa de um castigo de Deus, mas por uma escolha pessoal. E durante esses 1000 anos estaremos analisando caso a caso, pessoa por pessoa, nome por nome, cada um deles analisado, compreendido por todos aqueles todos aqueles que estiverem salvos, e todos eles declararão que Deus é justo, é justo. Veja o livro de Apocalipse no capítulo 20, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, do verso 5 e o verso 6, olha só o que diz. Mas os outros mortos, referindo-se aos ímpios, mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se completassem. Lembra que eu falei que há um espaço de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição? Veja aqui o verso 5, vamos ler de novo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos, ou durante os 1000 anos. Eu sei que talvez a mensagem de hoje seja uma mensagem complexa, com muitas informações, e talvez você fique pensando assim, olha, eu entendi, mas não consegui assimilar tudo, não consegui captar tudo. Tudo bem, sem problema nenhum, não se preocupe com isso. Porque você pode assistir quantas vezes você quiser essa mensagem para poder internalizar. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes.
Sabe, a verdade, amigo, é uma só. A morte foi vencida. A morte o tempo inteiro é comparada a um sono, os que dormem, o sono da morte. É um estado de inconsciência, existe esperança porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. É por isso que eu e você não nos desesperamos nos funerais dos nossos amados e queridos. Não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós temos uma esperança que nos preenche, uma esperança que toma conta da nossa vida, que toma conta do nosso coração, que consegue penetrar lá no íntimo da nossa alma. Por isso, embora a dor seja enorme, creia na palavra do Senhor. Sabe o seu filho que você tanto ama e que a morte levou? Sabe a sua mãe, seus pais que a morte tragou, levou embora e você tem tanta saudade, nem cabe dentro de você? Pois bem, a palavra do Senhor declara que um dia você estará junto com eles mais uma vez. Tem ideia do que é isso? Quer esperança maior e melhor do que essa? Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, Ele irá devolver pessoas que a morte tragou, Ele irá devolver para os seus queridos. Há tantos reencontros extraordinários que eu quero ver no céu. Quero ver muitos reencontros. Quero ver o reencontro do Josmar com seus pais. Quero ver o reencontro, por exemplo, de Estevão e Paulo. Estevão morreu vendo Paulo, na época Saulo, segurar as capas daqueles que o apedrejavam. Quero ver o reencontro de Davi com Urias. Davi que ordenou praticamente a morte de Urias. Mas eu quero ver esse reencontro. Quero ver o reencontro de Adão e Eva. Quero ver o reencontro de Abel com Eva. Quero me reencontrar com meu avô, com a minha avó, com os meus avós. Com quem você quer se reencontrar? Com quem? Quero lembrar a você que esses reencontros serão reais por causa de uma palavra: amor. Um Deus que ama, que não se cansa de amar. É o maior amor que a gente poderia imaginar. Aliás, esse amor vai além da nossa capacidade de idealizar ou de sonhar. Um amor que vem, que morre no nosso lugar, que destrói os grilhões da morte, que destrói a nossa maior inimiga. E agora Ele convida você a crer no que a palavra do Senhor diz, por amor. Por amor. Ele se entregou por você, Ele se entregou por mim. Ele morreu no meu e no seu lugar. E veja, Jesus não tinha pecado, Ele não precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele não pecou, Ele não merecia morrer, mas Ele morre no seu lugar, Ele morre no meu lugar. E eu e você hoje podemos crer, podemos ter paz. Eu e você podemos entender que a morte foi vencida por Jesus. E se estivermos apegados a Ele, nada precisamos temer. Que esse amor, maior que qualquer coisa, possa de alguma maneira motivar você, constranger você a estudar mais a Bíblia e a crer unicamente nas doutrinas da palavra do Senhor. Sofrendo fui, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou
aceita sim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Venho mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Não existe amor maior do que esse. Dar a própria vida por alguém como eu, como você. Mas Ele entregou a vida para que eu e você tivéssemos vida. Engraçado, Deus usa a morte do Filho para trazer vida e vida eterna para você e para mim. É a substituição. Eu merecia a morte e Jesus merecia a vida. Ele recebe a morte eterna, Ele me concede a vida eterna. Foi uma substituição. Trocou de lugar comigo. Recebeu as minhas dores, recebeu os meus pecados, morreu no meu lugar. É por isso que eu e você podemos crer no amanhã. Por isso que eu e você não precisamos nos desesperar diante da morte, diante dos problemas mais graves da vida humana. A gente precisa acreditar que se Deus solucionou o problema da morte, Ele pode solucionar qualquer problema da vida. Não importa o que você esteja passando, Jesus soluciona, porque Ele é a razão, Ele é a lógica. Ele não tem limites. Não existem limites físicos, orçamentários, não existem segredos diante de Jesus. Por isso apresente as suas dores, seus pesares, a esse Senhor que te ama, que morreu no seu lugar. Essa é a hora, amigo. Essa é a hora de você falar: Senhor, eu já tentei tudo e nada deu certo. Me ajude agora. Me ajude a compreender que só o Senhor é a solução para todos os meus problemas.
E você pode ter a certeza absoluta de que Ele não vai lançar você fora. Ele ama você. Você é filho. Você é filha. Ele te ama demais. Ele vai te consolar. Ele vai trazer a paz ao seu coração que você tanto precisa. Não se desespere, nem diante da morte, nem diante de qualquer problema da vida. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Se puder agora, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor venceu aquilo que era invencível para nós. O Senhor superou aquilo que era impossível para cada um aqui. Obrigado porque temos a certeza de que a ressurreição é real, literal e ela acontecerá para todos aqueles que descansam em Teu nome, em Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.